as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Aqui eu nunca me aborreço e nem me zango. Bioma dos Curiangos é o nome desse lugar. A natureza não tem pressa e eu tampouco vejo as nativas do oco. Também há alguma coisa escrita, mas quase nada. Então era essa a pergunta que eu queria fazer à doutora Vera, se efetivamente já tem algum estudo sobre essa carga. Olha, existe alguma coisa, um modo de ver isso era fazer uma avaliação de quantos ninhos naturais existe numa determinada área, e daí você pode extrapolar para aquele tipo de ambiente. Um estudo que eu conheço, que é muito interessante, é com a Melipona bicolor-schenck do Rio Grande do Sul. Então, é um estudo feito num fragmento de araucária muito grande, em que elas mapearam todos os ninhos de meliponíneos existentes ali. E foi muito interessante. Então, já sabe que num hectare tem tantos ninhos de Melipona bicolor-schenck, que é uma abelha linda, grande também. Ela gosta de árvores frondosas, né, como as melíponas geralmente gostam, embora algumas usem um tronco muito mais fino, para fazer mais troncos compridos, finos. Então, eu posso te mandar o trabalho, né, para você ver. É escrito em português, é um trabalho muito bom, muito interessante, e ele é monitorado continuamente. Então, quantos ninhos de melípona, quantos ninhos de trigôno, naquela área, que é um fragmento mantido por uma família há muitos anos, e embora seja um pessoal muito simples, mas o patriarca não deixava cortar nenhum ninho, nenhuma árvore que tivesse abelha. Então, durante mais de 100 anos, a área se manteve, porque os filhos também não cortaram, e a árvore, há muitas árvores que têm ninhos de abelhas sem ferrão, de abelhas grandes, né? Então, esse é um dos estudos que eu conheço. Aí na Bahia, no litoral da Bahia e do sul da Bahia, tem uma tese da Marisa, que foi aluna do Mauro Ramalho, acho que talvez você conheça, Generosa. Ela também fez uma análise de quantos ninhos tinham numa reserva acho que de uma empresa. Ela fez aí na Mata Atlântica qual que era o número de ninhos de melíponas cutelares dessa região que existe. Mas eu vou ver exatamente o que tem. Eu sei que depende da espécie, você pode ter mais ninhos ou menos ninhos. Então, essas espécies que chameiam muito, elas não têm tanta... Elas pegam qualquer coisa, né? Ou senão elas têm a capacidade de escolher as melhores plantas, têm uma boa possibilidade, como é o caso das escaptotrigonas, por exemplo, que podem viver muito bem em vários lugares diferentes. Mas essa observação de quantos por hectare vai depender muito da riqueza do lugar, né? Se é uma borda de mata, que geralmente tem mais bicho do que parte do interior da mata, mas há alguma bibliografia. E eu vou mandar para você também, Generosa, algumas coisas que eu conheço sobre as abelhas do Pará, que talvez sejam úteis na sua identificação, aí, né, que eu já me preocupei com isso, e muitos trabalhos que foram feitos lá naquela região pelo grupo do ITV. Então, na verdade, essa questão da capacidade de carga é para a gente prestar atenção, nós temos que construir esse dado para cada região. Temos que construir. É importante uma metodologia de como fazer isso. Estou pensando nisso, sabe, para poder passar para vocês uma sugestão de metodologia de capacidade de carga. Mas precisa, sabe? Agora, lugar que tem muito eucalipto, como é o caso de vocês aí, o eucalipto dá um fôlego bom para a criação das abelhas. Toda espécie de meliponídeo gosta de mirtácea, gosta de eucalipto, né? Agora, os eucaliptos variam. Tem uns que produzem o mel melhor, outros o mel pior, uns o pólen com mais proteína ou menos proteína, mas todas elas são muito apreciadas e ajudam na multiplicação dos ninhos, na reprodução dos ninhos. Mas vocês devem ter visto nos seus meliponários que tem abelha que coleta mais pólen e pouco mel, e tem colônia que coleta muito mel e pouco pólen. Vocês já repararam nisso?
Tem. Sim, Então, com certeza. essas são Há uma famílias. diferenciação muito grande entre uma Muito colônia grande. e outra. Então, e daí são famílias. Se o seu interesse é você produzir pólen e para abelhas para polinização, colônias que produzem muito pólen são muito populosas. E as colônias, geneticamente, que favorecem para a coleta de muito mel, é outro atributo que aquela colônia tem. Ela tem essa genética de produtora de mel. Então, você tem que separar as duas. Na hora de você multiplicar e tudo, você tem que separar. Sabe? Ou fazer uma fecundação controlada na caixinha da rainha, quando for separar. Mas existem técnicas especializadas, e isso a Gena pode mostrar para vocês aí direitinho como é que faz. Né? E o pessoal lá de Viçosa faz isso muito bem. Eu sei que eles ajudam vocês aí no Espírito Santo. Então, tem essas diferenças, né? E vocês precisam olhar. E acho que esse é um assunto que eu sugiro que a gente olhe com mais cuidado à medida que a meliponicultura multiplica a olhos vistos. Tem muito meliponicultor. Então, como fazer com que seja bom para todo mundo? Né? Se eu quiser resina, por exemplo, quais são as plantas que dão origem à melhor resina? Que tipo de resina? Onde eu tenho isso? Então, todas são situações que podem nos ajudar a fazer uma meliponicultura mais interessante. Mas aproveitando, doutora Vera, já que a senhora vai mandar o trabalho para o Vieira aí... Eu mando para você, Adair. Manda para mim também, por favor, que eu coloco no acervo da ANA, e aí fica disponível para os associados, tá? Tá bom. Eu agradeceria muito se a senhora mandasse para mim, tá? Pois não, eu mando sim. Amanhã eu mando. Essa questão que a professora Vera coloca a respeito da seleção de genótipos, é muito importante. É uma questão, eu falo isso sempre no início dos cursos, é uma questão, assim, fundamental quando você define o que você quer em relação à produção, né? Então, existem genótipos, como ela bem colocou, para a produção de pólen, outro genótipo para a produção de mel, outro que coleta mais resina. Isso é fundamental, senão você não vai conseguir ter produção nenhuma. Você quer produzir mel, aí tem um genótipo que só coleta resina, a maioria é resina. Aí não vai ter produção de mel. Então, essa observação é fundamental. Muito bem colocado isso aí por ela. Esta pesquisa que eu iniciei prende-se com outra situação, doutora Vera. É o seguinte, eu estou a fazer um trabalho que será para apresentar no final do curso que estou a fazer, e eu pensei exatamente na questão do reflorestamento e a necessidade de, conjuntamente com ou conforme o andamento desse reflorestamento, ser acompanhado pela reposição também de abelhas nativas, de enxames de abelhas nativas. Não sei se isto procede, comecei a fazer pesquisa, a minha ideia foi essa, porque penso que só fazer o reflorestamento sem acompanhar pelos polinizadores, acho que não é a forma correta, na minha ideia. E daí começar a pensar e começar a pesquisar exatamente sobre a necessidade que terá a densidade arbórea de determinado espaço para uma quantidade X possível de enxames de abelhas. Até por outra questão também que está conjunta, que é a questão das apes, da ocupação do pasto melífero, da ocupação não, da colheita do pasto melífero pelo excesso de apes, como já em alguns estados está a acontecer. Daí a razão de eu ter pensado neste estudo, estar a aprofundar pesquisas para efetivamente ver se vou avançar com ele ou se tenho possibilidade e conhecimento suficiente para avançar com ele ou não. Era isso, doutor. É um projeto grande, mas importante. Precisa anotar tudo e analisar os dados. E em relação aqui ao Espírito Santo, não mais nada. Já aqui já é muito. Já é muito. Olha, esses dados dos meliponicultores são muito importantes. O seu Paulo Menezes, que era um meliponicultor maravilhoso lá de Mossoró, faleceu agora há pouco tempo, ele tinha um dado, ele tinha mais de 10 anos de coleta de anotações do mel, do pólen, de quem enxameou, de qual divisão ele fez e tudo. E a partir desses dados,
foi feito um trabalho muito interessante que me mostrou exatamente, tem no livro da Jandaíra, que mostra exatamente o que rende mais, né? O que rende, na verdade, se eu divido, o que eu devo dividir a colônia, uma colônia dividida, quantos anos ela vai demorar para produzir a mesma coisa que a colônia mãe forte? Sabe? São dados importantes para cada espécie que a gente pode ter. E lá está exatamente como foi feito isso a partir das anotações dos meliponicultores. As anotações são fundamentais, porque elas são locais, né? E é a partir disso que se faz um trabalho desse tipo. É isso. É sempre a união do empírico com o científico, né? O científico vai se basear nos trabalhos empíricos que são feitos pela maioria dos antigos, ou das experiências, não é isso, doutora Vera? É isso mesmo. É a junção da ciência com o dia a dia do meliponicultor, né? Então, porque cada história que o meliponicultor pensa ou fala, ou um colega fala, por isso que é um congresso, ouvir uma live é interessante. Porque você ouve uma coisa, daí você tem uma ideia. Vamos verificar se isso pode ser feito dessa forma, dessa outra forma. E realmente, a partir disso, a gente cresce, né? Porque há sempre o interesse em aprender mais, não é, Generosa? A gente sempre tem esse interesse em ouvir, em dar uma opinião, olhar. Eu virei muito palpiteira, vocês me desculpem, mas é que eu gosto muito desse assunto e eu acho que é muito importante que a gente ouça, né? A gente aprende uns com os outros, acho muito importante. Verdade, verdade. Então, pessoal, já está se aproximando das 10 horas, todo mundo cansado. Gena, hoje foi assim, correria. A gente está desde 7 horas correndo, teve evento pela manhã. Foi a terceira exposição de abelhas, uma exposição virtual. Foi bem legal, mas bem cansativo. Mas foi muito bacana, né? Aí eu quero aproveitar aqui para agradecer muito, doutora Gena, foi maravilhoso. Assim, o 5º aniversário, né? A gente está completando 5 anos. Nossa associação, e foi bom demais, foi linda a sua presença aqui, que vamos ver como vai ficar agora a tendência com a vacinação, voltar às atividades serem presenciais, mas foi tão boa essa época aqui, né, que a gente passou virtual, que a gente vai pensar numa maneira de ou manter, nem que seja com menos frequência, esses encontros, tem vindo muita gente boa nos nossos encontros, ou tentar algo híbrido, mas vamos ver. Obrigado, Gena, muito obrigado. Obrigado, Vera, também por ter vindo, ter participado, a todos os presentes. E, doutora Gena, fica com você aí as últimas palavras, as últimas considerações, para a gente poder caminhar para o encerramento. Tá. Só eu que agradeço, porque é muito importante essa conversa, esse bate-papo, essa troca de opiniões, de ideias. Foi muito boa a presença da professora Vera aqui, que é uma cientista assim, muito renomada, que ela é uma das que a gente sempre citou nos nossos trabalhos, sempre viu tudo que ela escreveu, contribuiu para a ciência aqui do país, e foi muito bom encontrá-la aqui. Eu agradeço vocês por terem me convidado, né? Eu fico muito grata, porque todo lugar que eu ando nesse país, o pessoal tem um carinho muito especial por mim, sou muito grata por isso, grata às abelhas, grata a vocês todos que me convidam, e eu estou aqui à disposição, gosto demais de trabalhar com o povo, gosto demais de extensão, e estou aqui com vocês para o que vocês precisarem e eu puder ajudar, estou aqui. Adailton, você quer dar umas palavrinhas de encerramento também? Eu estava digitando aqui no chat, né? Mas eu estava botando aqui que a AME está imensamente agradecido, né? Pela sua presença, Gena, também a doutora Vera, que abrilhanta aí a nossa live, né? E dizer, Gena, nós contamos com você aqui presencialmente, porque você é muito querida aqui no nosso estado, você tem um trabalho muito, muito interessante em toda a cadeia das abelhas, em toda a cadeia da meliponicultura, né? Então, a gente espera poder contar com você aqui num futuro
próximo, né? No momento que essa Covid sair daí e a gente poder respirar um pouco melhor, né? E até nem precisar usar máscara para tudo quanto é lado que a gente vai, né? Eu fico, meu Deus do céu, isso aí me agonia, né? Mas, com graça de Deus, a gente viu aqui no Estado, vamos dizer assim, que tivemos muito poucos amigos que foram afetados por essa pandemia, né? Que a gente viu que se cuidaram, né? E que a gente permaneça aí se cuidando nesse momento até que ela passe, tá? Vamos respeitar um pouco essa pandemia, porque ela trouxe ensinamentos para a gente, sabe? Ela criou o distanciamento, mas, por outro lado, nos fez ficar mais unidos na esperança, na solidariedade. Isso, eu acho que fez um pouco a gente, como ser humano, crescer também, sabe? Ela não foi só maléfica, não. Ela teve seus benefícios por outro lado, né? Então, eu só gostaria de dizer muito obrigado e felicidade para todos. Vamos continuar nos cuidando, como a gente coloca lá no cartazinho, né? A vacina está chegando, mas vamos continuar fazendo o nosso distanciamento, vamos nos cuidar. Tá? E permita-me, Adailton, só acrescentar... Aproveito só para dizer o seguinte, eu não tinha combinado nada com você não, tá, Beto? Jana? Mas eu vou aceitar a sua incumbência aí de se aparecer algum que é interessado aí. Até segunda-feira, dê o nome para Adailton, quem tiver interessado na viagem do México. Deixa-me só aproveitar, acrescentar umas palavras ao Adailton, que foi uma coisa que fez falta, desculpe lá. Afastou-nos pessoalmente, mas com as ferramentas que nós não estávamos a utilizar, acabou por facilitar muito mais. Neste momento, tivemos com ela o ano passado, os colegas que estiveram lá na Val, pessoalmente, mas agora estamos aqui juntos, entre aspas, estamos a ouvi-la, estamos a beber da sua sabedoria e da doutora Vera e outras que nós não estávamos a utilizar antes da pandemia. A pandemia veio-nos abrir também a mente para outra forma de contacto e exploração, que é muito útil e até para uso futuro. Era só isso que eu queria acrescentar. Doutora Vera, muito obrigado pelo seu livro, pelo autógrafo e obrigado pela sua aula de hoje. A gente vai aprendendo a usar esse negócio de tecnologia na marra, né, Mota? Isso aí, mas obrigou-nos a fazer isso, nós não estávamos a explorar, era só físico, tinha custos, mais custos, custo para um lado, custo para o outro, e não conseguíamos. Assim, temos a grata satisfação de ter pessoas cientistas connosco, como temos tido, felizmente, nas nossas palestras, com um valor extraordinário. Por isso, doutora Vera, doutora Jana e a todos que têm estado connosco, do fundo do coração, nosso muito obrigado. Muito obrigada, gente. Boa noite e até mais. Tchau, uma boa noite. Tudo bom. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Valeu. Obrigado. Peraí que eu estava com o microfone desligado. Aproveitar e dizer que, para nós que somos da geração anterior à tecnologia, né? As velhadas. Então, foi um aprendizado muito grande essa pandemia, tá? Porque nos obrigou a aprender um pouquinho mais, mexer nessas ferramentas, né? Já os nativos da tecnologia dominam isso com rapidez. Então, a gente pede algum perdão aí por falta de conhecimento tecnológico, mas a pandemia nos ensinou alguma coisa. Tem mais um caminhão para poder aprender, mas devagar a gente vai aprendendo. Principalmente os velhos. Cabelo braço. Fale por você, que eu sou da Xuxa para cá, entendeu? Eu estou falando da minha geração. Você lá de trás, lá para trás lá. Eu sou da Xuxa. Aproveitando, antes de finalizar,
No momento que o pessoal sair, peço o João e o Júlio que permaneçam aí para a gente dar uma conversadinha sobre as coisas que a gente precisa resolver segunda-feira, tá? Churrasco. Um abraço a todos, uma boa noite. Uma boa noite a todos. Bom fim de semana, tudo bom para vocês. Tchau, fui. Boa noite a todos. Valeu, Rock. Boa noite, Rock. Boa noite, Rock. Leonardo, boa noite. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão.